Boa noite a todos os filiados do CBO, ópticos e optometristas de todo o país, aos colegas que estão em cada canto do Brasil. Boa noite aos que nos acompanham mais uma vez. O CBO tem feito uma série de lives nos últimos meses e tentado, assim, estar cada vez mais próximos dos seus filiados. Hoje a gente está com visitas ilustres por aqui, presidente Eri Holanda. Boa noite, presidente. Boa noite, Jaziel. É verdade, hoje nós temos não só amigos, mas futuros deputados, futuros vereadores, futuros prefeitos, né? Pessoas que iniciaram esse processo de político já há muitos anos, ao exemplo do Bezerra, que ele vai estar podendo contar um pouco aqui da história dele. E vai ser muito bacana hoje falar um pouco do processo político, né? De todo esse engajamento que eles têm de experiência, trazer essa experiência para os demais profissionais, e para que isso seja um exemplo, né? Eles estão trazendo aqui um exemplo do que é a dedicação, não só profissional, mas também a parte política, do quanto ela é importante nesse momento para a nossa categoria. E também a presença do Dr. Fábio, como sempre, para a gente poder estar tirando aqui algumas dúvidas de todos os nossos associados. Verdade, o tema hoje é extremamente relevante. Eu sou suspeito em falar porque eu sou apaixonado por política. E acho que isso corre na veia, né? A gente tem aqui hoje pessoas que fazem política há muito tempo. Estamos recebendo hoje aqui Maurício, que é optometrista do estado do Ceará, pré-candidato a vereador em Jijoca. É isso, Maurício? Isso, meu camarada. Jijoca de Jericoacoara. Jijoca de Jericoacoara. Pedacinho do paraíso. Pois é, Eri, não basta ser político, o cara tem que escolher um dos lugares mais bonitos do Brasil para ser candidato. Maurício que é filiado ao PROS, que é o mesmo partido do Capitão Wagner, que é o vice-presidente da Frente Parlamentar da Optometria, né? Sim, primeiramente agradecer a Deus, viu, Jaziel, e Eri, e a todos, por proporcionar esse momento riquíssimo. E boa noite a todos os meus companheiros, Eri, Dr. Fábio, Alexandre, Bezerra, e ao Jaziel aí, que está ficando careca. Culpa da optometria, viu, Maurício? Pronto. O Alexandre, o Maurício pode ficar à vontade. Eu costumo dizer, Jaziel, que eu tenho hoje duas missões. Uma, a optometria, que nós precisamos trabalhar, e o caminho é esse, político. E a outra, cuidar do paraíso, que é a Jijoca de Jericoacoara, que recebe visitas ilustres, colegas, ou seja, cuidar desse paraíso é uma missão daqui para frente. É um privilégio, na verdade, meu irmão. Hoje eu estou aqui na terrinha em Santa Cruz Cabralha, terra do descobrimento do Brasil. Foi aqui que chegou a primeira caravela de Portugal, né? E também tem um carinho muito grande por esse nordestão da gente, mas a gente hoje está batendo um papo aqui do Nordeste ao Sul do país, né, Eri? Com certeza. E a gente tem nosso colega Alexandre, que já esteve vereador por 2 vezes no município de 13 de maio, no Rio Grande do Sul. Alexandre é filiado ao PTB, importante partido do nosso cenário nacional, e Alexandre tem uma experiência política muito grande. Seja bem-vindo, Alexandre, para colaborar conosco nesse momento. Muito obrigado. Boa noite, é um prazer, uma alegria participar desse momento, representando os gaúchos, a região sul, com um grupo tão importante no nosso cenário brasileiro, inserido dentro da nossa profissão. Então, muito obrigado, estou muito feliz. Muito legal. O doutor Fábio já é figurinha carimbada aqui, está aqui conosco sempre, esclarecendo as dúvidas dos filiados. Daqui a pouco tem pergunta para ti, viu, doutor Fábio? Tem muita dúvida para esclarecer do pessoal aí. Boa noite. Boa noite, Jaziel. Boa noite, Eri, Alexandre, nossos colegas lá do Nordeste, de Fortaleza, da terrinha quente, querida. Grande abraço, boa sorte aí, Maurício, nessas eleições. Estou acompanhando as redes sociais aí, está um trabalho sensacional. Estou confiante que esse ano não tem trave, esse ano é gol de placa. Bezerra, um dos principais entusiastas dessa preocupação de dar maturidade
política para a categoria, né? A gente precisa ter maturidade, que já vem se desenvolvendo um pouco a maturidade política interna, institucional, precisa crescer muito, melhorar muito, é óbvio, tem muito fogo amigo ainda, muito falta de noção do que agrega, o que desagrega, quando é importante divergir, em que ambiente, de que forma, né? É importante divergir, ninguém tem que ficar calado, a gente não está aqui pregando uma espiral do silêncio ou coisa do gênero, mas a gente tem que ter essa noção para a instituição crescer forte, íntegra, e principalmente parecer forte para o inimigo e para as instituições em geral. A gente tem que ter noção de onde e quando e de que forma colocar essas divergências, né? Mas a gente tem amadurecido e crescido bastante do ponto de vista político e institucional, e a gente deu aí nos 2 últimos anos um grande salto no que tange o amadurecimento político externo, né? Enquanto relação com a política, com o parlamento e com o executivo. Então, agora a gente tem já um número melhor, ainda está longe de ser o desejado e o ideal, mas um número já melhor de pessoas, de optometristas, participando ativamente da vida política do seu município, que é onde tudo acontece, né? A gente só vai galgando degraus depois que a gente consegue ter algum tipo de expressão dentro do município, dentro da nossa casa, especificamente. Então, acredito que com o apoio do Bezerra, apoio do Maurício, do Alexandre, que tem experiência específica, vivência nessa área, e outras pessoas que estão também buscando esse espaço, a gente vai colocar a optometria dentro desse cenário nacional aí da política de forma mais forte. Certo? Um grande abraço. Aí no decorrer das lives já tem várias perguntas aqui para a gente responder. Vou estar aqui à disposição. Legal. Tá? Um grande abraço. Legal. Eu deixei o Bezerra por último. Não foi por acaso, não, viu? Porque esse cara é um entusiasta da participação da optometria dentro do ambiente político partidário há muitos anos. E ele me apertou já algumas vezes. Jaziel, nós optometristas temos que aprender a fazer política. E está aqui, Bezerra, fruto do seu trabalho, das suas ideias também. Tem publicações. Maurício hoje, exato. Das suas provocações, está aqui o Maurício candidato, o Alexandre que já com uma larga experiência política partidária, eu engateando e conhecendo um pouquinho mais desse ambiente político com vocês, graças ao teu entusiasmo e teu incentivo. Seja bem-vindo, Bezerra. Boa noite a vocês, estão me escutando aí? Sim. Boa noite a todos, doutor Fábio, minha família do Rio Grande do Sul, Ariolanda, Maurício, e enfim, todos aí. Nós não temos nenhuma outra saída se não for fazer isso. Agora, o erro é porque a gente tem que ter filiados a partidos em todos os conselhos. Você tem que ser um grupo de filiados e acompanhar o partido. Não tem como você aprender a fazer sem ir fazer. Quando você se envolve, você aprende. Eu vejo o Maurício cresceu muito politicamente. Eu acho até que ele sabe hoje muito mais que eu, tá entendendo? Mas a gente não pode perder um 1º de maio. Você tem que ir lá para a praça principal de cada cidade, de cada capital, que está lá todo o movimento de esquerda. Como é que a gente vai entender isso? Se a gente vai à praia, vai para a piscina, e um momento desse você não está lá para aprender? Gente, infelizmente, a gente tem que participar das coisas. E uma das exigências que a gente tem que ter hoje, Ariolanda e os demais, é que cada conselho procure colocar um grupo filiados a um partido político. Porque quando você é filiado, você tem vez e voz. Não é só votar, não é só dizer que vai votar. Você tem que acompanhar todo o processo como filiado. E aí, meu amigo, as coisas andam. Quantas vezes aqui no Ceará nós resolvemos as coisas porque eu era filiado ao PT desde os primórdios. E quando a gente tinha um problema, a gente conseguia resolver. Se você não tem amizade com o político e você não acompanha a vida do político, ele não vai olhar para você. Eu já encontrei grupos aí dizendo que apoiou, mas aí não teve êxito.
Vá atrás que ele não era filiado, vá atrás que ele não levou um grupo, leva um grupo de pessoas. O Maurício aí pode testemunhar, como ele filiado ao PROS aí, a força que a gente tem no Estado. Eu já passei por uma porção de partidos, eu hoje estou no PROS, mas amo o PT, viu? Não tem jeito. Tudo aqui é vermelho, viu? É uma relação de paixão, viu? É uma relação de paixão. O capitão Wagner não pode saber, viu? Vamos fazer esse coisa E o que é interessante... O Bezerra é um poço de conhecimento na área política, né, Maurício? É verdade. O que é interessante, amigos, é que o Bezerra fala com uma propriedade e um conhecimento muito grande. É porque realmente as coisas aqui no estado do Ceará, sempre quando deu um nó, nós recorremos à política para resolver. E conversando muito com o Bezerra, porque o Bezerra é meu mentor, na verdade. Eu costumo dizer que eu só estou nessa luta porque me inspiro no Bezerra. Eu vejo o Bezerra realmente com um senhor já, que na verdade o Bezerra não é mais uma criança. Eu vejo um cara terminando direito, por consequência da profissão. Eu vejo um cara aguerrido por consequência da profissão, e eu vejo um cara altamente militante, principalmente na política, por consequência da sua profissão. Então, eu não poderia cruzar os braços e ver um cara que eu admiro, que é o Bezerra, sozinho na luta. Então, eu resolvi seguir a orientação do Bezerra, ir para um partido, me filiar conforme ele orientou, e trilhar esse caminho da política. E eu lhe digo uma coisa, meu amigo, vale a pena, porque através da política nós conseguimos resolver muitas coisas, certo? Infelizmente, a sociedade, hoje as coisas se resolvem em torno da política. Se tirarmos a política de fora das coisas, empanca literalmente muitas coisas. Maurício, perfeita a tua colocação, e assim, o CBO tem feito um trabalho através da presidente Ariolanda, e especialmente também do trabalho feito junto em parceria com a Nathalie, que é nossa secretária, que faz um trabalho incrível no ambiente político aí no DF, né, na Câmara Nacional, que é onde tem um movimento muito importante para a optometria nesse momento, mas para a gente fortalecer as instituições, a gente tem que começar se filiando ao CBO. Você é optometrista, óptico que está acompanhando nesse momento a live CBO, você fica sabendo que a tua principal contribuição é estar afiliado ao CBO, é estar adimplente, fica junto com a gente nessa luta. Maurício, olha, eu estou com minha CIA CBO aqui, ó. Eu carrego o tempo todo. Você está com a sua aí, Maurício? Alexandre? Essa é a minha identidade, meu amigo, diariamente. Aqui. Tá com a Você está gente, com a tá sua CIA junto. profissional, Alexandre? E orgulho, viu, de carregar essa CIA? Perfeito. Então, o profissional consciente, ele faz isso, né, Eri? Maurício, você está falando assim de orgulho, né? Uma coisa interessante, às vezes quando a gente viaja para fora, e eu faço questão, por exemplo, o meu passaporte colocar junto a minha CIA, sabe? Quando eles verificam que é optometrista, é impressionante. Já vai para algum congresso, nossa carta, literalmente assim de apresentação, é o fato de você ter tua CIA, né? E ser optometrista. Isso é muito bacana. Isso é interessante, né? Porque eu também faço isso. E uma vez eu comprei a maior briga em uma loja porque ela disse que não tinha valor. Aí eu, como diz o outro, eu disse, espera aí. Certo? O Jaziel estava falando dessa questão política, né? Eu lembro que alguns anos atrás o Bezerra ligava para mim assim quase que todos os dias com a ideia da gente criar um site em relação exatamente a essa questão política. E a gente fez, né, um site chamado Enxerga as Eleições. E o ano retrasado e o ano passado, no ano retrasado, nós fizemos em todas as rodas de conversas que nós fizemos por aí, peregrinamos, um dos objetivos era exatamente esse, levar a essa conscientização do que é o mundo político. Eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa, Cristina, ela foi assessora do deputado Arnaldo Faria de Sá, Fábio deve lembrar dela, e ela foi nossa assessora parlamentar por muitos anos. E a Cristina dizia assim para mim, Eri, quem não é visto não é lembrado.
E ela fazia a gente ir de gabinete em gabinete, bater porta em porta, e é isso que vocês estão falando, assim, da importância do deputado, da importância desse contato. Só que eu tive uma experiência bem recente com um projeto de lei aqui em Santo Antônio do Descoberto, e aí o Márcio deve estar nos ouvindo também, aqui do DF, e o vereador conhecia o associado. E foi graças a esse associado que o vereador comprou a ideia do projeto de lei. Então, quando a gente está tentando trazer esse envolvimento aos nossos associados, esse engajamento à frente parlamentar, é exatamente o fortalecimento, né, que a gente quer político. Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, como o Jaziel vem colocando, de fazendo contato com o deputado, ele é só uma peça do quebra-cabeça. Mas a ponta, quem elege ele, vai ser lá no seu estado. Então, o vereador, o prefeito, né, esse contato, essa orientação que o Bezerra está dando em se filiar a um partido, e tenho certeza que o Alexandre também vai poder estar explicando aqui com muito mais propriedade do que eu, né, porque eles estão vivenciam isso, é isso que a gente quer deixar hoje aqui, que eles possam dar esse depoimento, essa orientação, para que realmente a gente possa ter esse engajamento. Nós fizemos, por exemplo, um post do CBO pedindo para que os nossos associados possam ir até a área do associado, tá? Lá nós já colocamos, disponibilizamos a lista de parlamentares que assinaram a nossa frente parlamentar. Então, o associado ele pode ir lá, baixar essa lista e ver quais foram os deputados que já assinaram a frente parlamentar. E aí tem a ver com um colega, a ver com outro, para poderem assinar e fortalecer mais ainda. E o fato dele ir lá no seu estado, fazer o contato com o seu deputado, né, com o seu vereador, isso vai fortalecer a frente parlamentar, com certeza. Exatamente, Eri. Agora, exatamente. Eu sempre falo que a política ela é fortalecida na base, nos municípios. Exatamente. Agora, uma coisa que está acontecendo, e eu gostaria de pedir a você, associado, que não aceita esse tipo de coisa. A gente, como o doutor Fábio falou, a gente vem tentando cada vez mais se fortalecer, e a instituição CBO está na área do associado. E tem algumas pessoas que tiraram o post do CBO, colocaram como se fosse algo particular e estão divulgando isso. Gente, isso enfraquece, isso não fortalece a categoria, porque a documentação está na área do associado do CBO. E isso é para fortalecer, quando a gente entrar com os nossos projetos de lei, esse caminho já tem que estar trilhado. E aí eu quero passar para o Rio Grande do Sul a palavra, porque eu digo que a gente tem dois extremos. O Ceará, que iniciou todo esse processo, e o Rio Grande do Sul, que é o filho, mas eu digo assim, politicamente, que está fortalecido politicamente. Eles estão desenvolvendo um trabalho político muito forte. Então, nós estamos com dois estados, assim, aos extremos, e com um trabalho bacana de base, que é por isso que vocês foram convidados nesse momento, para que possam estar passando isso para todos os estados, como disse o Bezerra, que todos os regionais tenham esse engajamento, que todos os associados busquem esse engajamento e entendam a necessidade disso. Dr. Fábio deve lembrar que nós fizemos ainda também, isso está na área do associado, tá? A ideia era que você, associado, tá, preenchesse lá, eu, fulano de tal, eu, Alexandre, por exemplo, conheço o deputado Santini, que aí vocês já sabem. Quando eu tiver necessidade de falar com o deputado Santini aqui, lá nessa lista, eu vou saber que é o Alexandre, o optometrista, que conhece o deputado Santini, então eu posso chegar para o deputado e dizer, olha, é o Alexandre do Rio Grande do Sul, a gente precisa disso, precisa daquilo, isso facilita muito. Isso é um trabalho que a gente vem tentando, pessoal, deve fazer uns 3 anos, e a gente não está conseguindo. Então, a importância desse engajamento, ela é de fundamental importância para todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Nós só vamos conseguir ter êxitos se vocês, na base, continuarem nos ajudando, fortalecendo esse trabalho. E esse é o meu pedido aqui, e agora eu vou deixar o pessoal falar, porque vocês vieram aqui para ouvir a experiência dele. Era só para deixar o recado do porquê da importância dessa live agora, nesse momento. Alexandre, pode falar um pouquinho do teu trabalho, da experiência política no Estado, claro, por favor? Claro, obrigado,
Obrigado, Euriolanda, presidente Euriolanda. Na verdade, eu creio que seja necessário que nós façamos uma pequena introdução nesse mundo político, porque as pessoas acostumam a enxergar, veja esse verbo, né, que ele está ligado à optometria, ver, enxergar a política como algo ligado necessariamente com o ramo partidário. E a política, ela é também parte das relações humanas. Nós estamos ligados entre pessoas, entre sociedades, entre comunidades, através de relações, né? E a política é exatamente esse elo, esse caminho, né, de senso comum. E eu vejo que dentro da nossa área, da nossa profissão, dentro da nossa atividade, a optometria aqui no Brasil, ela vem se desenvolvendo dentro do seu tempo, né? A evolução científica, ela trouxe à tona esse momento, né, com novas universidades oferecendo a graduação, né, a evolução pessoal, individual, e aí sim nós podemos fazer o elo com a política, com as políticas públicas, né, com os governos instituídos e com os partidos políticos que fazem parte desse modelo democrático que o Brasil proporciona. Então, se posso, presidente Euriolanda, os demais amigos convidados, membros da equipe diretiva do CBO, continuar nesse tom para os nossos amigos filiados de todo o Brasil, é dizer de que não só o nosso trabalho institucional, realizado por CBO e regionais, mas o trabalho individual no seu local de trabalho é muito importante. Seja ele relacionamento com os políticos, mas com os órgãos que representam o governo e a sociedade inteira, né? As pessoas que participam desse seu convívio. Então, nós temos um grande resultado positivo aqui, se é que a gente pode falar assim, porque a nossa categoria no Rio Grande do Sul entendeu de que não é apenas os diretores, o presidente, a equipe que faz a gestão da entidade, mas cada um é importante na representação da profissão. Então, eu tenho muito a falar e vou falar mais ainda, mas vocês me coloquem um freio porque eu falo, eu não paro. Não, é muito legal esse papo, né, Eri? Porque a gente vai ouvindo as experiências maduras de quem está no convívio da política no seu dia a dia. E eu queria ler aqui um primeiro comentário, né? O Wilson Pires. A gente tem a presença de muita gente boa, né? Muita gente boa com a gente aqui, muito colega que está conosco há muito tempo. Tem 2 comentários do Wilson aqui que são legais, que primeiro o movimento da classe é necessariamente um ato progressista, né? E tem um comentário dele aqui mais em cima que fala que, até onde ele se lembra, essa é a primeira vez que debateremos de forma madura o aspecto político externo da categoria. E ele fica muito feliz em saber que a gente está no rumo certo. Então, Alexandre, Maurício, Bezerra, Dr. Fábio e presidente Eri, todos os que estão aqui na live conosco nesse momento, é legal estar aqui com vocês. Se me permitem, a partir de agora a gente vai apresentar aqui para os filiados CBO um banner da campanha CBO de que o optometrista vota e apoia aquele que defende a saúde visual. O optometrista brasileiro, ele vota e apoia prefeitos e vereadores que defendem a saúde visual. Quem defende a saúde visual é aquele que está comprometido com a optometria. É aquele que olha para a população e sabe que defender a saúde visual é defender o exercício pleno da optometria, porque aí a gente tem a política de prevenção instalada, né?
Então, eu convido todos os filiados do CBO que estão nos ouvindo nesse momento a entrarem nas redes sociais do CBO, no Instagram do CBO, no nosso canal do Telegram, e curtirem e compartilharem com seus amigos, que a gente vota e apoia, o optometrista brasileiro vota e apoia aqueles que estão envolvidos nesse projeto, na defesa da saúde visual da população. Nesse momento, o Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria se posiciona politicamente. Estamos em campanha, colegas. Muito obrigado, Peter, por disponibilizar a imagem para nós. Então, estamos em campanha, colegas, estamos na luta, apoiando aqueles políticos que estão comprometidos conosco. Certo, presidente Eri? Certíssimo. Mais uma vez, a gente está enganjado aí com essa ideia da política, porque é o nosso futuro, né? Exatamente. Bezerra, quer fazer mais algum comentário sobre a tua visão política do momento e essa discussão toda que a gente tem trazido para os colegas? Eu quero. Olha, além de cada conselho ter um grupo de filiados, esses filiados têm que participarem na reunião do partido. Agora, nesse momento político, quem está apoiando vereador e prefeito tem que fazer aqueles encontros bem organizados, chamando o vereador e chamando o prefeito para estar presente. Já imaginou? Nós temos assim, uma coisa muito importante, que é uma categoria gigantesca. Nós temos um poder gigante em mãos, que é votos. Quantos optometristas tem em cada estado desse Brasil? Qual é o tamanho do segmento óptico em cada cidade, em cada canto desse país? É gigante. Você que é optometrista, que tem sua loja, você faz sua receita. Você está levando para o montador montar. Peça o voto ao montador. Mande ele pedir à família dele. Você está comprando uma lente, uma distribuidora. Então, não tem como você fazer a optometria de uma forma que não seja ligada a esse segmento. Nós temos o voto em mãos, nós não estamos sabendo organizar esse pessoal para a gente, de forma organizada, mostrar um candidato. Vamos começar pelo Maurício aqui. Já imaginou se na cidade do Maurício tivesse aí desse para juntar assim uns 30 pessoas do ramo de ótica e optometria, e chamasse Maurício. Maurício, estamos aqui querendo que você apoie a optometria e nós não queremos um centavo seu. Nós temos apenas votos para lhe dar. O Maurício não ia dormir de feliz. Nenhum político vai dormir sem estar feliz quando ele receber um chamado do Conselho de Optometria para uma reunião onde tem 40 ou 50 pessoas numa base que pode ter até 1.000 ou 1.500 pessoas. O político, meu amigo, ele não vai esquecer de você nunca. É o único segmento que está dando votos sem cobrar nada, sem cobrar dinheiro em troca, e simplesmente o apoio à defesa da categoria. Agora, o conselho que eu dou para quem está na política nesse momento, tem que fazer os encontros e leva o vereador. Olha, doutor, esse pessoal aqui são optometristas, são famílias da optometria, e aqui a nossa problemática é essa, e nós não queremos nada em troca do nosso voto, a não ser o apoio e a defesa da optometria agora e lá na Câmara Federal, quando a gente colocar o nosso projeto lá. Nós temos o maior capital, que é o voto. O que está acontecendo de errado é que nós estamos desorganizados, sem entender o que é fazer política. A gente só vai entender se envolver. Só se aprende a fazer fazendo. Esse é um grande dito popular. Não adianta querer entender andando por fora. Primeira coisa que você faz, pega um grupo aí de optometristas e se filie num partido, estuda esse partido, é como quem vai comprar um carro importado. Antes de gastar o dinheiro, olha qual é o carro que é bom, olha qual é o partido que é bom. E, meu amigo, daqui a uns dias você pode ser presidente desse partido, amanhã ou depois você vai aprender a fazer política e você pode estar elegendo alguém da optometria. Agora, de forma desorganizada, a gente não transmite confiança. A gente tem que fazer de forma organizada e depois que a gente se organizar, meu amigo, a gente elege quem a gente quiser, rapaz.
Eu aqui imagino quantos optometristas e técnicos tem na Bahia. Dá para eleger um vereador brincando, cara. A gente, se organizar, a gente pode eleger um vereador em cada campanha dessa, em quase todas as capitais do Brasil. É só a união que está faltando. Agora, e uma outra coisa, essa participação, a gente vai descobrir pessoas que gostam de política. Nós temos no meio da optometria, como a gente descobriu o Maurício aí, pessoas que quando entra não quer mais sair. Por que é que a gente tem que fazer política? Descobrindo essas pedras preciosas. Que uma vez que eles mergulham na política, eles não saem mais. E é disso que a optometria precisa. Agora, tem que se filiar, tem que ter um grupo filiado e tem que acompanhar. E quando chama para sentar, como vereador, com prefeito, tem que ter gente, que é para se ter representatividade. Aqui o nosso vereador aqui, que a gente está apoiando, nós vamos fazer um encontro aí, só melhorar a situação, nós vamos botar 150 e chamar o cara para o cara olhar para a cara de 150 optometristas, batendo palmas para ele e dizendo que 150 vai multiplicar votos. Você está me entendendo? É por aí, é só se filiar para você entender. Exatamente. Falando isso, eu lembro que o deputado Márcio Marinho e o deputado Haroldo já convidaram aí nosso amigo Josiel para fazer parte aí dos republicanos. Eu vi o convite, eu estava presente. Né? O Tramontim do Paraná agora também se filiou, também republicano. O deputado Haroldo também vem buscando alguns pupilos aí. Muita gente boa. Por falar em política, a gente tem aqui acompanhando a live e chamando a atenção da importância do optometrista estar presente na política, o Bispo Fernando, né? O Bispo Fernando Mendes, que é vereador lá em Campinas, ele está aqui conosco. Nossa. E está chamando a atenção do pessoal aí sobre a necessidade de participar do processo político. As frases do Bezerra, o pensamento do Bezerra me chamam a reflexão, Alexandre e Maurício, que quem não faz política tem que assistir aquilo que foi feito por outras pessoas, né? E chegou o nosso momento de fazer política para que possamos assistir aquilo que foi construído por nós mesmos. Meu sonho, Jaziel, é que o vereador esteja conosco numa live dessa, exatamente passando essa toda experiência que ele tem, né, conosco. Esse seria o momento. Na campanha o CBO Afiliados agora, com esse canal de aproximação que nós criamos, e que nossa gestão tem trabalhado muito forte nisso, não é verdade, presidente? Sim, bastante. A gente vai ter aí na próxima live aí, vamos continuar falando de política. Até novembro serão muitos ambientes para a gente discutir política, não tenham dúvida disso. A gente quer muitos colegas envolvidos com a política e participando formativa dela. Permite uma participação, Jaziel? Por favor, fique à vontade, Maurício. Só enfatizando as palavras do Bezerra e do meu amigo Alexandre, nós vivemos em um momento que eu costumo falar que é transformador. Nós temos, mais uma vez, a oportunidade de mudar o rumo, tanto do município, que pleiteamos ser político, como o rumo da optometria. Mas isso precisa ser feito com organização, não dá para fazer isso sem organização. O Bezerra é um entusiasta e ele sempre bate na tecla que o optometrista precisa chegar junto do político, colocar a bandeira da optometria para que esse político entenda que essa causa ele precisa comprar, certo? Então, eu fico muito feliz em ver que o CBO abraçou essa causa, que os regionais estão abraçando essa causa, mas eu queria que muitos companheiros espalhados por esse Brasil afora já tivessem comprado essa causa, certo? Porque só através dessa causa é que nós vamos ter sucesso. Nós vamos conseguir alavancar a optometria, a saúde visual nesse país forte, se conseguirmos colocar no âmbito da optometria o mundo político. Não dá para caminhar hoje com a optometria paralela à política. Certo? Então, eu, como o Bezerra fala, o Bezerra me contaminou com essa história de política, de tanto buzinar no meu ouvido.
Tem que ir para a política e tá. E é verdade, quando a gente entra nesse negócio, se cria vontade de mudar as coisas, se cria desejo de participar, de opinar, de colocar a melhor ideia e de fazer algo diferente. Então, eu convoco agora todos os companheiros optometristas por esse Brasil afora a, urgentemente, quem não for candidato, se puder ainda se lance, se não tem a oportunidade de se lançar, chegue próximo a um vereador, a um prefeito, e vá com as suas ideias, com as suas propostas. Certo? Que esse cidadão também vai comprar ideia. No momento que ele conhecer, ele vai comprar. Certo? Então, é quase uma convocação, um pedido que eu faço aos optometristas que entrem no mundo político, se filiar a um partido, vista a blusa e compre essa causa. Maurício, eu vou aproveitar o teu chamamento aí, e já que a presidente Eri tinha feito uma colocação agora há pouco sobre o material que está disponível na área do filiado, e vou pedir para o Peter disponibilizar aqui para a gente agora uma campanha do CBO que é Envolva-se, né? A presidente Eri já colocou aí para os colegas que a gente tem disponível lá na área do filiado uma lista de deputados que já fazem parte da frente parlamentar da optometria, e aqueles que ainda não fazem parte da frente parlamentar da optometria, de cada estado, eles devem ser visitados pelos colegas, eles devem ser provocados, eles devem entender a importância que a profissão tem, não só para o ambiente político, mas também para a questão social do desenvolvimento humano, né? E a política pública ela é construída dessa forma, então a gente tem que provocar esses políticos. Muito obrigado, Peter, por disponibilizar aí. A gente vai estar relembrando esse material na área do filiado CBO, né? Então, quem está nos ouvindo aí tem acesso ao conteúdo. Olha só, Jaziel, esse material está aí graças ao empenho político. Certo? Exatamente. Pode falar, Bezerra. Está baixo o teu microfone. Muito importante que quem for buscar um político agora para apoio, olhar se esse vereador, se esse prefeito é da base, é ligado a um deputado da base parlamentar, que aí reforça o apoio desse parlamentar continuar na base. De posse da lista, ele pode ver qual é o partido desse parlamentar e procurar um vereador, um prefeito, com condição de ganhar e que seja aliado ao partido do deputado que está na base. Isso é importante. É importante que a gente faça esse link da política nacional com a política municipal. Presidente Eri, você quer fazer algum comentário, Alexandre? A gente vai entrar daqui a pouco nas perguntas. E tem algumas perguntas para os amigos que a gente está discutindo política, também tem algumas perguntas do ambiente jurídico para o doutor Fábio, mas eu gostaria de ouvir agora a Eri, e em seguida o Alexandre. Pode se posicionar, Alexandre, e colocar teu ponto de vista sobre o tema. Deixa o Alexandre falar e depois eu faço as considerações. E a gente então, por favor, Alexandre. Perfeito. Bem, antes de mais nada, antes de iniciar uma conversa de política partidária, eu gostaria de retornar ao tema. Mesmo que nós estejamos em um momento de eleições, escolha de prefeitos e vereadores, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, os filiados, os optometristas pelo Brasil, eles se perguntam o que eles podem fazer para ajudar a sua categoria, ajudar a sua profissão. Eu acredito que sim, um dos caminhos é você estar lutando através do partidarismo, né? Através de políticos que defendam, que levantem a bandeira. Mas eu faço um grande à parte nesse tema, é de que nós, profissionalmente, precisamos criar pontes, pavimentar a estrada da optometria através de todo tipo de relação
onde você está inserido. O optometrista que está hoje lá no seu município, ele precisa visitar a Secretaria da Saúde, ele precisa visitar os representantes do Legislativo, ele precisa representar a optometria no seu seio, no seu local de residência e de atividade. Então, o nosso exemplo aqui no Rio Grande do Sul, de certo sucesso, com a aprovação de algumas leis, com mudança de percepção da optometria na comunidade gaúcha, é porque o optometrista mudou de comportamento. Ele se inseriu no seu contexto dentro da sua localidade, buscando informar as autoridades, tentando desmistificar a desinformação que muitos médicos oftalmologistas criam nas suas bases de trabalho, né? Inclusive, eu li alguns comentários aqui falando que já foi preso, isso é algo inacreditável, né? Um profissional formado pelo Estado brasileiro ser preso. Então, a construção de um novo olhar para a optometria não basta apenas pelos entes representantes aqui hoje compostos CBOO e os demais regionais pelo país. Deve sim passar pelo optometrista lá na sua cidade. Ele precisa começar a virar esse jogo, informando, tá? E nós fizemos isso aqui no Rio Grande do Sul, em todas as autarquias de governo no estado. Nós enfrentamos aqueles que nos perseguem. A nossa causa é justa, né? A optometria ela é necessária e eu não vejo outra forma, através, evidentemente, os colegas aqui já colocaram, da política partidária. A política ela é onde tudo se transforma, é onde tudo acontece, mas é necessário uma grande reflexão íntima do profissional, que ele precisa progredir em algumas áreas, em como se comunicar, em como se apresentar, em como defender a profissão. Então, eu tenho muito orgulho dos meus colegas gaúchos que nos atendem quando nós chamamos, e muitas vezes surgem questionamentos, mas de todo momento existe uma confiança, existe uma avaliação positiva, porque o filiado está avalizando o nosso trabalho e contribuindo lá na ponta, lá no seu município, buscando representar, né? Não é só na sua conduta profissional, mas na sua conduta dentro da sociedade. Então, estão aí as eleições, nós temos que participar, nós temos que buscar aqueles que vão nos representar e nós levarmos essa informação da forma correta. Então, esse é o meu recado aqui do Rio Grande do Sul, falando especificamente da política no contexto do Poder Executivo, do Legislativo, mas também puxando a responsabilidade para si. Tá? Eu aqui estou fazendo, o Maurício lá no Ceará está fazendo, o Bezerra também está fazendo, Eriolanda, Jaziel, Dr. Fábio Cunha. Então, nós precisamos de todos, que todos possam nos ajudar individualmente e nessa corrente nós consigamos, não vou dizer vencer, mas e nem convencer, quem sabe o termo melhor seja mostrar para toda a população brasileira que a optometria ela é mais do que necessária, ela precisa também ser respeitada enquanto ciência. E nós estamos lutando por isso.
Então, me desculpem por alongar, presidente Eriolanda. Agradeço muito essa oportunidade. Perfeito a colocação, E já Alexandre. devolvo a fala. Alexandre, muito obrigado por tua colocação. Perfeita a forma com que tu coloca, porque realmente a gente deve ter essa maturidade e saber que na política existem espaços, e esses espaços têm que ser ocupados. A gente tem que ter essa consciência. Então, baseado na consciência de que ocupamos espaços quanto ciência, a optometria evoluiu muito, hoje a gente também tem que ocupar espaços na política. Agora eu chamo o Dr. Fábio Cunha, que ainda não se manifestou no nosso bate-papo hoje. Dr. Fábio, tem um monte de pergunta aqui para a gente. Vamos começar a responder o pessoal? Teu áudio, o teu microfone, por favor. Alô, voltou? Opa, beleza. Beleza. Vamos lá, mestre. Conte. Vamos às perguntas? Vamos às perguntas. A primeira pergunta é do Emiliano. Ele pergunta se uma lei municipal de regulamentação da optometria em uma cidade tem validade? Emiliano, vamos lá. Uma lei de regulamentação, especificamente com esse objeto, ela não teria validade, ela seria facilmente contestada, impugnada pela classe opositora, tá? Então, porque o poder, a competência de legislar, ela é privativa do Congresso Nacional, ou seja, do Poder Legislativo Federal, certo? Então, a gente pode oferecer projetos de leis nas câmaras municipais, mas eles têm que ter uma outra abordagem para a gente ter elementos de defesa, de sustentação da legalidade e da validade desses decretos. Um de nós 6 aqui está com o microfone aberto e está vazando bastante voz aí da casa. Não sei quem é. Parou. Então, seria esse ponto aí, Emiliano, tá? Então, quando a gente vai, inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai passar para vocês um PL que já está disponível na área do filiado, um projeto de lei, tá? Que é o projeto de lei idêntico ao que a Eri fez referência, e foi proposto e aprovado numa cidade satélite de Brasília, do Distrito Federal, né? Que não fala de regulamentação, mas é escorada nas próprias razões do voto do ministro Gilmar, falando da qualificação do profissional, né? E ela pode ser defendida com uma das principais teses que a gente está levando para o Supremo agora para esclarecer a decisão, não é nem para modificar a decisão, é para tornar a decisão mais clara e coerente, né? Que é justamente o objetivo, a razão de ser do recurso que a gente vai apresentar lá, que é o embargo de declaração. Ele é um recurso que, se a gente for ler no Código de Processo Civil, ele está lá para explorar e para corrigir pontos omissos ou contraditórios. Então, ele serve justamente para isso, e a gente encontrou sérias omissões e principalmente contradições dentro do voto, quando ele diz que o profissional formado tem qualificação, e depois diz que esse profissional qualificado tem que esperar uma regulamentação do Congresso Nacional, ou seja, do Legislativo Federal, não do municipal, no ponto ali que o Matheus tocou, e ele diz que ele está fazendo isso porque eles teria receio de retirando do mundo jurídico os decretos 32 e 34, ele estaria liberando a atividade para todo e qualquer um, mesmo os não qualificados. E aí ele traz até uma informação ali equivocada de que a maioria dos optometristas existentes hoje no Brasil seriam práticos. Ele fala isso textualmente no voto dele, né? Então, essa informação, essa premissa fática equivocada levou ele a ter uma cautela de esperar a regulamentação, né, de entender que tem que esperar a regulamentação mesmo para o profissional graduado poder exercer, né? Então o graduado está pagando, está sendo punido pela existência de uma maioria, que ele entendeu que efetivamente não ocorre, né, uma maioria da existência de práticos, tá? Então a gente precisa ter inteligência e seguir a orientação dos regionais e do brasileiro quando a gente for propor esse projeto de lei
esses projetos de lei municipais, porque ele tem dois objetos muito centrais, tá? Muito importantes. O primeiro deles é demonstrar para a Câmara de Vereadores e para os políticos locais, e via de consequência para a comunidade local, a existência, a importância e o quanto de benefício que a optometria pode trazer para aquela localidade, para aquela municipalidade. Tá? O ponto 2 é demonstrar de forma nacional que os vereadores estão enxergando, enquanto representantes daquela comunidade, estão enxergando aquela necessidade desse profissional fazer a atenção primária em saúde visual no seu município, porque existe uma carência, porque a população, os eleitores dele, os munícipes do município que ele representa, estão sofrendo com a necessidade de atendimento. Né? Então, a gente demonstra de forma clara e objetiva e bastante contundente que o poder público, nas suas mais variadas instâncias, sente a necessidade de ter esse profissional. Né? Então, a gente tem esses dois efeitos muito fortes quando a gente consegue propor um projeto de lei desse, né? Porque a gente demonstra para as autoridades, seja ministros do Supremo, seja para deputados e senadores, olha, o município lá do seu estado está precisando. Tanto é que a Câmara de Vereadores sentiu a necessidade de propor esse projeto de lei. Inclusive, quando a gente faz a justificativa, né, porque, para quem não sabe, todo projeto de lei, além de ter os artigos, né, incisos, parágrafos, etc., ele obrigatoriamente tem que ter uma justificativa, que é uma demonstração dos motivos pelos quais aquele vereador, aquele parlamentar, levou à Casa Legislativa dele o projeto de lei. Dentro dessas justificativas, a gente coloca um parágrafo que tem que ser customizado para cada cidade, demonstrando, olha, aqui na minha cidade tem uma fila de espera de tantos anos, aqui na minha cidade não tem médico oftalmologista, não tem optometrista atuando, mas tem um optometrista que poderia atuar e poderia sanar, de certa forma, no mínimo amenizar essa espera, essa fila de espera por atendimento em saúde visual, né? E isso teria que ser customizado, né? Demonstrar, olha, tem tantos cidadãos no meu município, tenho 0 médicos atendendo, tem uma fila de espera de tantos, tem que fazer ambulancioterapia, né, que é levar a gente daqui para a cidade, para a metrópole mais perto, mais próximo, para fazer esse atendimento. Esses dados, o próprio parlamentar vereador vai fazer esse ajuste de acordo com a realidade da sua cidade. Mas todas as demais informações já estão ali presentes, prontas para ele simplesmente apresentar o projeto de lei. Certo? Perfeito. Essa possibilidade de ter o conteúdo do projeto de lei, esse texto inicial é bastante importante, né? Até para a gente direcionar aquilo que seja apresentado em defesa da optometria sem maiores confusões no momento da apresentação. A tua resposta, Fábio, também responde, doutor, a pergunta do Danilo, né? Uma lei municipal ou estadual pode permitir a instalação de consultórios optométricos? Acredito que a tua resposta já vai nesse sentido aí também. Exatamente. Né? Algo a acrescentar? Não, é exatamente isso, né? A ADPF, do jeito que ela está hoje, ela está determinando de forma confusa e contraditória, como a gente falou anteriormente, né? Que seria proibido a instalação de consultório. Tá? Contudo, não tem onde colocar esse profissional para trabalhar, vai trabalhar na rua, não tem nenhum sentido. Né? Muito menos sentido tem a tentativa da medicina de dizer que esse profissional tem que estar dentro da ótica aviando receita, né? Que efetivamente não é o profissional do qual a gente está tratando. Né? Está tratando. Exatamente. Fábio, eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Ricardo Bretas, né, que é presidente de honra do CBO, está acompanhando a gente na live. O vice-presidente do CBO também, o professor Forlan, está aqui interagindo com as pessoas no chat, batendo papo, esclarecendo dúvidas. Muita figura ilustre aqui, muita gente boa com a gente hoje. O Marcelo Nogueira, que é... A Áurea, exatamente, tá aqui, né, exatamente. O professor Vilmário Guitel, que vai estar com a gente na live História da Optometria. Eu não sei se ele já respondeu, mas eu estou dizendo que ele está intimado, né? Próxima live.
Sim, ele já Perfeito. respondeu, está só aguardando a gente. Vamos continuar aqui. O Os Marcelo nossos vistos, eu vi Nogueira também está o com a Marcelo gente. está aqui, né? Muita gente Marcelo boa Nogueira. conosco. O Wagner Teófilo pergunta o seguinte, doutor Fábio: os decretos 32 e 34 têm poder de lei quando o município aprova um projeto de lei. O optometrista está autorizado a atender? É basicamente aquilo que você falou, né, sobre a competência, se é do Estado, da União ou dos municípios, né? Acho que tem essa discussão de competência. Nesse ponto aí, deixar bem claro para o Wagner e para os demais a seguinte situação. Quando a gente fala que o voto do ministro Gilmar Mendes está confuso e até certo ponto contraditório, é importante esse destaque, porque o próprio ministro Gilmar Mendes é um dos principais entusiastas dentro do Supremo Tribunal Federal de uma teoria que chama de... eu vou falar um pouco de juridiquês aqui e explicar para vocês, tá? Chama de transcendência dos motivos determinantes, ou seja, o que vincula, o que obriga a todos dentro do país, não é só aquela parte final do voto dizendo, nega o provimento, nega procedência à DPF, né? Então, ou seja, a DPF tem resultado negativo. Não é só aquilo ali que vincula. O que vincula são as razões do voto. E nas razões do voto, o ministro deixa muito claro que o optometrista formado, ele tem qualificação e ele é importante, ele deixa muito claro que os decretos de 32 e 34 que o Wagner Teófilo está mencionando aqui, eles sofreram um processo de inconstitucionalização, ou seja, eles estão na contramão da história e não tem mais que ser aplicado da forma que eles querem, a medicina quer ver aplicado, né? E também que não é mais privativo de médico a prescrição de lentes de grau. Então, quando a gente propõe esse projeto de lei dentro do município, a gente tem que utilizar o argumento justamente que é defendido pelo ministro Gilmar, que as razões é que vinculam. E se as razões vinculam, o ministro Gilmar disse que o profissional tem qualificação, o ministro Gilmar disse que os decretos de 32 e 34, para esse profissional que tem qualificação, não devem ser aplicados. Então, a gente propõe esse projeto de lei, obviamente que ele, como tudo no mundo dos fatos, está sujeito a uma revisão pelo mundo jurídico, pelos tribunais. Mas é importante a gente propor esse projeto para levantar esse debate, levantar essa discussão. E como a gente falou anteriormente, esses projetos de lei têm a importância de expor dentro daquele universo, daquele limite territorial, a discussão da existência da optometria e tornar esse nome cada vez mais popular, essa ciência cada vez mais difundida. Então, de qualquer forma, vale a pena a proposição do projeto. Fale, Alexandre. Doutor Fábio, e me permite, o link da política está dentro do voto do Gilmar Mendes quando faz um clamor ao Legislativo Federal, né, de pedir, solicitar agilidade, solicitar celeridade no momento de apresentar um projeto de lei. Então, faço essa observação que cabe aqui nessa discussão. Perfeitamente. Exatamente, muito interessante essa observação. E sobre essa questão da discussão do projeto de lei, a gente tem uma pergunta do Matheus, que pergunta com quantos parlamentares seria seguro para entrar ou para apresentar um projeto. 300 parlamentares aproximadamente na frente, enfim. Você tem uma ideia de números nesse sentido, Fábio? Ou a gente simplesmente, ou a gente simplesmente não tem que ter um número mínimo? Posso continuar, Fábio? Claro, pô. Por favor. Por favor, Alexandre. Na Câmara, são 531? Uhum. 531, né? Bem, a minha opinião, tá? A opinião do Alexandre é de que nós deveríamos ter, sim, uma maioria desse número de deputados federais em mandato, tá? E acredito que não só em maioria simples, tá? Mas nos estados, né? Nos estados onde concentra a maior quantidade de profissionais em atividade. Rio Grande do Sul, região Sul, Grande São Paulo, o Nordeste, com os estados onde nós temos mais
profissionais. Então, eu acredito que sim, Jaziel, de 300 a 350 deputados federais, nós teríamos uma tramitação mais ágil, mais rápida. Sim. Hoje, Alexandre, nós já temos 250 parlamentares, né? A Nathalie estava atualizando hoje, e a gente vem recebendo mais algumas adesões. Agora, como a gente estava... Só um momento, por favor. O Ricardo entrou, ele está com... O Ricardo sempre tem informações legais para trazer para a gente. Olha só, o pessoal está aqui colocando, são 513 deputados, exatamente isso. 513. Perfeito. Isso. O Matheus pergunta aqui, Jaziel, aproveitando a primeira pergunta. Jaziel, deixa só eu complementar. Por favor. Existe toda uma situação estratégica dentro da Câmara, que a gente coloca esses 513, a gente imagina que a gente tem que ter maioria, né? Maioria mais um. Existem várias situações que viabilizam a gente. É óbvio que quanto mais deputados a gente tiver a nosso favor, comprometido, não só lá assinar, porque só assinar a frente parlamentar, às vezes o deputado assina sem efetivo comprometimento, assina, mas não veste a camisa, né? Então a gente tem uma participação ali quantitativa e outra qualitativa. A gente tem que analisar esse cenário primeiro, tá? E outro cenário que a gente tem que avaliar é que é possível, inclusive, a aprovação de um projeto de lei de regulamentação de profissão sem essa maioria, tá? Por quê? Porque, muito provavelmente, tá, um projeto de lei de regulamentação da profissão, ele não vá necessariamente para o plenário. Tá? Porque quando o projeto de lei é apresentado pelo regimento interno da Câmara, o que acontece? Ele vai para a mesa da presidência e lá o presidente determina, estipula por quais comissões esse projeto de lei vai passar. Tá? Existe dentro do próprio regimento interno a competência de cada uma das comissões. Obrigatoriamente, todo projeto de lei passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que ela analisa aspectos de redação, né, aspectos de competência da Câmara do Congresso Nacional para legislar sobre aquela determinada matéria, tá? E aí a gente tem as outras comissões que são temáticas. Uma que a gente sempre passa é a Comissão de Seguridade Social e Família. Tá? Para ter ideia, essa comissão ela tem 52 membros titulares e 52 membros suplentes. Tá? Quando tem uma reunião, uma sessão da Comissão de Seguridade Social e Família, a gente não consegue determinar quantos deputados vão estar presentes, muito menos quantos titulares ou quantos suplentes. Tá? Então é inviável a gente ter esse controle de saber que naquele dia, mesmo eles estando na casa, às vezes eles vão para uma reunião fora e não participam da reunião, da reunião da Comissão de Seguridade, ou de qualquer outra comissão que eles fazem parte. Então é importante a gente ter uma maioria sólida principalmente dentro dessa Comissão de Seguridade Social e Família, porque é a comissão onde a medicina mais habita, tá? Eles têm muita preocupação de os deputados médicos estarem povoando essa comissão. Então a gente precisa focar muito de ter um número qualitativo dentro dessa comissão, porque aqui é que é travada a principal disputa da optometria e de qualquer outra categoria ou instituição que esteja postulando qualquer coisa que de alguma maneira afete o interesse da medicina, que aqui é onde eles mandam há muitos anos dentro
da Câmara dos Deputados e a preocupação central deles. Tanto é que, se a gente for ver, na sua grande maioria, os presidentes dessa comissão são médicos ou são efetivamente apontados, indicados por representantes da medicina. Tá? Então, quanto mais gente, melhor, mas a participação qualitativa é ainda mais importante. Essa questão que você está falando qualitativa, ela é muito importante, e aí, mais uma vez, eu estou pedindo, reforçando aqui a importância da base, porque eu e Nathalie ouvimos por diversas vezes, eu acredito que, inclusive, numa visita você estava conosco, você também ouviu, que muitas vezes, depois que um deputado assinava a frente parlamentar, no outro dia ele recebia uma comitiva da oftalmologia pressionando ele a não participar ou ir totalmente contrário, entendeu? Então, assim, esse trabalho na base, ele é extremamente importante para ganhar essa condição de fidelidade conosco. E na verdade, quem vai eleger o deputado, o parlamentar, vai ser no seu estado. Então, por isso a importância desse fortalecimento, né? Eu lembro que aqui o ano passado, nós tivemos aqui a convenção dos prefeitos, foi uma coisa incrível, né? A força que os prefeitos têm. Hoje tem um trabalho de força política muito grande. Então, às vezes, as pessoas acham que é só que o deputado federal, e na realidade não é. O vereador tem força, o prefeito tem força. É uma estrutura, gente. E essa estrutura, ela é importante que fique claro para vocês que vocês precisam buscar no Estado esse fortalecimento, entendeu? Para que, como o Dr. Fábio falou, isso aconteça. Nós tivemos, graças a Deus, por diversas vezes, essa experiência que o Dr. Fábio está citando aí, de remanejar um projeto de lei que a gente não queria que passasse, porque não tinham todos. Então, com a pessoa certa, no momento certo, nós fomos lá, falamos, e ele foi retirado no momento certo, entendeu? E não estava todo mundo ali para votar. Então, a política, literalmente, é um jogo, né? Tem que ser feito com muita maestria, por isso a gente está chamando a atenção, vamos discutir cada vez mais, trazer pessoas, como eu disse aqui, experientes, como o pessoal que já está aí dentro desse caminho por muito tempo, e buscando cada vez mais essa participação por parte do associado, por parte de vocês, esse fortalecimento da base. Perfeito as colocações, Eri. O Bispo Fernando Mendes está participando aqui conosco e tem dado sugestões e nos convidando a estar cada vez mais presente nesse ambiente político, né, doutor Pablo? E ele fala que a gente deveria, o CBO, né, juntamente com o presidente da Frente Parlamentar e toda a equipe jurídica, deveria buscar uma audiência junto ao ministro Gilmar Mendes, em nome dessa comissão, né? Eu acredito que é uma possibilidade, e talvez uma possibilidade importante, né, doutor Fábio? Com certeza. E aquilo que a gente tem dito o tempo todo, tanto as associações de vereadores, quanto as associações dos prefeitos, elas realmente estão mais fortes, Eri, porque aquilo que o Alexandre colocou bem, e o Maurício, que a política começa no município, na base, né, e os que participam conosco no chat agora, alguns chamam a atenção nesse momento. O José falou, José Luiz acabou de colocar há pouco, olha, quem faz a campanha eleitoral dos deputados são os vereadores, então a gente tem realmente buscado esse espaço primeiro dos municípios para chegar na esfera federal. Pois não, doutor Fábio, pode continuar. É importante também, Josiel, que ao estudar os deputados, né, a gente já tem a noção de quem já é integrante. Dentro do site do Conselho, também já tem a relação de integrantes dos deputados que já integram a frente parlamentar. Tá? E a gente ainda não colocou uma informação que seria importante, que seria cruzar já dentro desses deputados, por exemplo, quais deles fazem parte da Comissão de Seguridade Social e Família, já que ela é tão importante como eu me referi, tem um motivo muito simples. Depois da pandemia, os trabalhos dentro do Congresso Nacional
estão muito prejudicados, eles estão sendo feitos de forma, muitos dos trabalhos de forma virtual, e muitos trabalhos não estão simplesmente sendo executados, como, por exemplo, as reuniões, as sessões das comissões. Elas não estão existindo. Para ter ideia, elas não... esse ano sequer foram eleitos os novos presidentes dessas comissões. Entendeu? Então, assim que esses trabalhos normalizarem, a gente tiver os novos presidentes e os novos integrantes que vão tocar os trabalhos da hora que normalizar os trabalhos em diante, a gente vai também ter no site do Conselho essa relação dos deputados que assinam e quais deles fazem parte de quais comissões, para a gente também focar estrategicamente nos que mais nos interessam. Certo? Doutor Fábio, posso fazer um gancho? Claro. Perfeito, tem um delay aqui, mas já chegou. Eu acredito que quem está escutando, quem está nos assistindo, quem sabe deva ter dúvidas, né? Dúvidas de como ele pode ajudar, como ele pode interagir. E eu, como presidente regional, nesse momento em licença, o nosso vice-presidente José Fialho está hoje como presidente interino, eu posso dizer com todas as letras para vocês, procurem o ente regional. Se você tem um contato com um vereador, um contato com um deputado, é amigo de um amigo que conhece o deputado, você precisa ajudar o teu regional, porque o teu regional está fazendo a sua parte ajudando o Conselho Brasileiro. Então, essa interação ela começa contigo, optometrista, técnico em optometria, lá na tua cidade. Então, ajude-nos. Tá? É assim que nós vamos falando aqui no Rio Grande do Sul. Perfeita a tua colocação, Alexandre. Convocando os profissionais a se aproximarem dos políticos e criar um ambiente favorável. Aí a gente chega naquele ponto onde foi colocado pela Eri, pelo doutor Fábio, de comprometer o político. Ele não apenas participa assinando um documento, porque às vezes um parlamentar assina para um documento de frente parlamentar a pedido de outro político. Olha, o colega aqui pediu para eu assinar, eu vou assinar. Mas ele precisa conhecer a causa. Então a gente precisa realmente mapear esses políticos que já estão membros da frente para fazer com que eles participem de forma ativa. Tem uma pergunta do Fabrício, que acho que todos nós aqui podemos opinar, o Alexandre, o Maurício também pode opinar aqui conosco. Fabrício Paz? Fábio também. Eu não sei se foi o Fabrício Paz. Chegou aqui pelo Telegram mais cedo, a gente só tem o primeiro nome aqui. Pergunta assim, com diversas matrizes políticas, quando vamos montar uma proposta séria com estratégias para a maioria? Acho que a gente já sabe mais ou menos quais são os desenhos, né, dentro do Congresso hoje, mas eu sei que, do meu ponto de vista, do ponto de vista do que convive na política, é que o anseio social, o anseio por saúde visual, ele é apartidário, mesmo tendo consciência de que existem bandeiras diferentes, que a gente pode ter mais espaço ou menos espaço, porém a ideia, de forma geral, a necessidade de saúde visual, ele hoje afeta todos os partidos, todas as bandeiras e toda a população, né, vamos dizer assim. Sim, eu olhando a pergunta do Fabrício, quando ele, eu confesso que não ficou muito claro para mim algumas coisas, por exemplo, quando ele fala com diversas matrizes políticas, eu posso imaginar a política interna, de divergência interna que a gente tem com relação à ideia de como deve ser desenhado esse projeto de lei, ou a matriz política de esquerda e de direita. Eu imaginei essa matriz política de esquerda e direita, mas você tem razão. Eu imaginei as duas, e realmente não sei te dizer qual delas que o Fabrício está se referindo, mas com relação, tu já respondeu, eu acho, com relação a essa questão de matriz política de esquerda, neoliberal, liberal,
socialista, que o valha, né? Que eu cada vez mais tenho mais dificuldade de enxergar, acho que tudo está cada vez mais misturado, né? Fica muito claro no plano programático do partido, mas na prática, no dia a dia, eu sinceramente tem coisas que eu consigo ver e coisas que transformam isso tudo em uma situação bem confusa para mim. Mas é como o Jaziel falou, acho que a gente tem que ser apartidário nesse momento, né? Só demonstrar que é um interesse social, né? E se eu imaginar ela no que diz respeito à política interna, eu vejo que a gente já está bem amadurecido com relação a alguns pontos que a gente sabe que tem divergência dentro da categoria, mas além de a gente estar bem amadurecido, a gente tem um posicionamento já amadurecido da própria liderança da frente parlamentar e da bancada do partido do deputado Haroldo, principalmente, no que tange alguns pontos bem delicados, né, que a gente tem que enxergar que para um projeto de lei ir para frente e ter sucesso, a gente vai ter que lidar num ambiente político, e ambiente político pressupõe negociação. Negociação pressupõe ceder um pouco, né? Se a gente vai negociar, a gente não vai só pegar para a gente que isso não é negociar, isso é apropriar, né? Então a gente tem que ceder alguma coisa, e aí a gente tem que demonstrar essa vontade de ceder já partindo da gente algumas ideias, algumas intenções, deixar que alguns princípios são institucionais, são da categoria, né? Exatamente. Então, a gente precisa deixar isso claro para a gente conseguir, primeiramente, aquilo que eu falei, fazer com que os deputados vistam a camisa, porque quando eles forem escutar a oposição, eles já vão estar vacinados, eles vão dizer, não, mas eles já disseram para mim que o princípio deles não passa por aí, né? Então, eles já vão desmontar o discurso da medicina. Tá? A gente precisa disso para ter esse comprometimento da bancada e para a gente ter defesa de palanque, para a gente ter defesa social, para a gente ter defesa da imprensa, dos veículos de imprensa, para todo mundo enxergar que a nossa intenção é absolutamente legítima e não tem nenhum interesse obscuro sobreposto pelo projeto de lei, entendeu? Então a gente tem que ter muita clareza de que a gente precisa ceder alguma coisa. Exatamente. Ô, doutor Fábio, nesse momento, e Alexandre, eu também quero ouvir aí a opinião do Maurício e do Bezerra, que eles transitam lá no Ceará, tanto na esquerda quanto na direita, se a gente é recepcionado, se a bandeira da saúde visual é recebida pelos partidos da mesma forma, se eles realmente entendem essa discussão de saúde pública. Na verdade, Jaziel, os partidos não têm muita restrição a essa bandeira, não, viu? Tanto de esquerda como de direita. O que eles querem é uma causa. Eles precisam saber realmente que a população vai ser atendida. Obviamente que sempre tem alguém que diz assim, não, eu já tenho os meus e você não entra. É por isso que nós temos que ter esse malabarismo. Agora mesmo, eu sou PROS, e o PROS representa aqui a oposição ao governo do Estado. Mas, mesmo assim, eu estou construindo muitas amizades, muitas pessoas que realmente estão comprando a ideia da optometria no atual governo, na situação. Para você ver como a optometria ela precisa ser realmente entendida. E para você ver como a política é importante. Eu, hoje mesmo, eu posso te dizer que eu tenho algumas portas abertas, tanto por parte da oposição, quanto por parte da situação. E isso me deixa confortável, isso me enche de esperança para que nós possamos construir realmente um projeto voltado à sociedade, voltado à optometria, um projeto político forte. Tá? Como o Alexandre e você frisou, e o rapaz aí que fez uma pergunta, quem faz campanha de deputado federal, estadual e até de presidente são os vereadores, são a base no interior. Por isso que essa base precisa ser fortalecida regionalmente. Certo? Eu costumo dizer que o vereador hoje,
como se fosse um agente de saúde. Ele é o caminho mais curto, certo? Para chegar aonde quer. O agente de saúde é o caminho mais curto da comunidade que tem lá para chegar ao médico no posto de saúde. O vereador é o caminho mais curto para chegar ao prefeito, que chega ao deputado estadual, que chega ao federal e que chega muitas vezes até o presidente da República. Então, esse degrau é bem interessante. É isso que nós estamos construindo agora, nesse momento. Eu fico feliz em ver esse amadurecimento e me enche de esperança essa conversa, esse diálogo, esse amadurecimento, e ver que o Ceará tem um dedinho de tudo isso, porque eu lembro muito bem das discussões do Bezerra, até com a própria Eriolanda, que precisa colocar a optometria, precisa colocar a política no mundo. E estamos aqui hoje discutindo exatamente isso. Política, optometria e saúde. 3 temas importantíssimos para a sociedade. Perfeito. O Bezerra já puxou minha orelha umas 2 vezes aí quanto à não participação da política partidária, e eu já ouvi muito as falas dele. Sobre as perguntas que a gente recebeu aqui, deixa eu ver aqui, tem um filiado aqui que pergunta sobre quantos parlamentares já existem na frente parlamentar. Ele já respondeu anteriormente, hoje aproximadamente 250, mas a gente tem buscado atualizar esses dados aí com um número cada vez maior. Tem uma pergunta da Mônica Macedo: entre bacharéis e técnicos, quantos optometristas nós temos no Brasil? Talvez para compreender esse ambiente de política nacional, né? Mas eu não tenho dado aqui no momento de quantos exatamente nós temos, mas vamos manter contato com ela para responder aí. Mas seria basicamente isso: quantidade de profissionais para ter um braço político, não é isso? Fica mais difícil porque nem todo mundo é associado, né, do conselho. Então tem um universo aí de pessoas que não são associadas. É isso. O doutor, a gente não tem nem como ter o número exato de profissionais atuando, mas temos de profissionais filiados e presentes, fortalecendo a categoria através da sua filiação ao Conselho Brasileiro. Por isso, Jaziel, por isso a importância de estar afiliado às entidades. Foi frisado muito bem aqui, nós sempre reiteramos isso, a importância do optometrista estar afiliado na sua base, nos seus regionais, porque é através disso que nós podemos ter números e chegar até as casas legislativas para que nós possamos propor alguma coisa. Sem esses números, fica difícil tratar de políticas. Tá? Então, isso é importante. O optometrista precisa se conscientizar que a primeira casa dele, quando ele se forma, é a instituição dele, é o regional e o CBO. Sem isso, ele é uma velha desgarrada, uma presa fácil. Então, essa precisa ter essa conscientização. Legal a tua reflexão, Maurício. Ainda outras perguntas aqui para o doutor Fábio: se há previsão de data da saída do acórdão, né, na decisão do STF. E a mesma pergunta o Matheus e o Wagner fazem, né? Se há uma data limite para isso, doutor Fábio. O seu microfone está desligado, doutor Fábio. Nós temos a data limite pelo regimento interno do dia 17 de outubro. Tá? Que é a data que, obrigatoriamente, até esse dia tem que estar publicado, mas ela pode acontecer. O Matheus pergunta se tu está confiante com toda a recepção a partir dos momentos de trabalho para recurso disso, como é que está o trabalho com a equipe, mas eu acredito que é a tua visão interna da situação que ele pergunta, né? Não sei se pode responder aqui. É uma visão completamente suspeita, né? Mas sou eterno otimista e sempre vejo o copo meio cheio. E a gente tem feito um trabalho de muita interação com todos os advogados que estão envolvidos. Tem juristas de grande renome, tem os advogados dos regionais,
tem gente muito importante, os juristas de renomes também estão passando feedback para a gente do ciclo de amizade deles, do ciclo de trabalho deles, que são outros juristas de renomes, que demonstram perplexidade com a situação vivida no momento, ou seja, entendem que a posição tem que ser esclarecida, né? A posição do Supremo tem que ser esclarecida para efetivamente proteger os profissionais formados, porque não existe coerência com o Estado Democrático de Direito e com a própria posição do Supremo Tribunal Federal até hoje, se não for dessa forma, né? E não tem coerência com o próprio voto do ministro Gilmar, se não for dessa forma, né? Então, está todo mundo muito positivo com relação ao resultado que vai vir dessa nova provocação que a gente vai fazer ao Supremo Tribunal Federal para ele revisitar a matéria e esclarecer o voto, tá? A Veridiana pergunta se, mesmo apresentando toda a documentação que o CBO forneceu, que ainda está disponível na área do filiado, os filiados do CBO podem acessar a área do filiado e ver toda a documentação que foi disponível, tratando da DPF 131. Se mesmo assim o profissional for notificado pela Visa Municipal e por qualquer razão ele foi impedido de exercer seu trabalho com dignidade, o que ele deve fazer, o CBO já se colocou à disposição, não é isso, doutor Fábio, pedindo que qualquer tipo de notificação nesse sentido seja consultado ou advogado regional. Se o seu regional não tiver um departamento jurídico, pode entrar em contato direto conosco. A gente vai analisar a situação de cada caso a caso, porque é impossível dar uma resposta genérica para uma situação que a Veridiana está apresentando, uma situação que a gente, com esses dados muito semelhantes, a gente já teve uma enormidade de situações, né? A gente teve situação da vigilância sanitária dizendo para a ótica que a ótica não pode mais ter optometrista como responsável técnico, e o médico tem que ser responsável técnico da ótica. A gente já teve vigilância sanitária dizendo que o optometrista não pode mais ter consultório dentro da ótica, mas fora vai ter. Já teve outro dizendo que não pode ter fora, só pode ter dentro. Então a gente tem muitas situações, então cada caso é importante a gente analisar com as suas especificidades para a gente poder dar uma resposta e entregar para o filiado o caminho correto que ele deve seguir. Posso usar a palavra? Por favor. Deve. Por favor, Alexandre. Deve. Bem, esse é um ponto crucial do devido reconhecimento. Nós temos que ter uma imagem, nós temos que ter uma compreensão consensual no país, né? O doutor Cunha fez uma leitura da realidade, né? Nós temos cada estado uma situação diversa, mas logo adiante nós devemos ser maduros para discutir, e isso também é política, né? Qual é o modelo, né? Qual é a optometria, né? Nós vamos ter, quiçá logo à frente, um projeto de lei. Nós teremos aí sim algo para ajustar nessas diversas culturas que os estados possuem, né? Atividades que são aceitas em cada estado de forma diversa. Nós teremos que ter algo para convergir. E já passo a palavra para o próximo, mas ressaltar de que toda essa luta pelo direito, eu sempre olhei de um outro prisma, de uma outra forma, e quem sabe até, como você já frisou, doutor Cunha, com um copo mais cheio do que vazio, sempre olhando e buscando o meu dever. É diferente você convencer uma autoridade, até um político, quando você busca o teu dever. Eu quero contribuir com a sociedade brasileira, eu quero contribuir com a saúde pública. É diferente de dizer, eu tenho direito, eu preciso. É completamente diferente. Nós somos mais do que apenas trabalhadores. Nós fazemos parte de uma ciência.
Acredito que o Alexandre deu uma travada na imagem, né? Isso. Mas a reflexão que ele chama a gente a ter nesse momento é que não é apenas o optometrista que precisa trabalhar, e sim o Estado que precisa do exercício desse profissional. Não é isso, Alexandre? Oi, voltou? Voltou. Onde é que parou aí? Quando você estava falando que não só o profissional precisava trabalhar, mas o Estado precisa desse profissional. Eu acho que a busca do direito, ela é algo muito lindo, é muito bonito, e nós estamos fazendo isso, mas é a busca pelo nosso dever, né? A optometria é uma ciência planetária, nós estamos numa inserção na saúde pública, na atenção primária, de forma muito expressiva no mundo todo. Então, é dessa forma que nós precisamos encarar, né? Buscar o nosso dever, o espaço para contribuir, o espaço para auxiliar a saúde visual dos brasileiros. Perfeito. Bezerra, você está me ouvindo aí? Liga teu microfone aí que está desligado que eu quero te ouvir. Bezerra, como agora também bacharel em Direito, né? Não sei se já está exercendo a advocacia e transitando constantemente no ambiente político, como é que você olha essa discussão aí da busca pelo direito? Acho que o Bezerra caiu, não está conosco. Enfim, a todos os que estão nos acompanhando, lembre-se que todos os documentos que nós citamos aqui, desde os documentos que tratam da DPF 131, até a lista de deputados que compõem a frente parlamentar, estão disponíveis na área do filiado do CBO. Acessem o site do CBO. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu regional também, que, assim como o Alexandre colocou agora há pouco aqui, os regionais do CBO têm essa parceria, mas entra na área do filiado do CBO, tem acesso ao material disponível, e assim vamos fortalecer esse ambiente político. Presidente Ari Holanda, vamos cumprimentar o pessoal aí, a gente já está 1h32 de live, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui. Maurício, Alexandre, Dr. Fábio, presidente Eri, obrigado pela disposição. O que você tem para trazer para a gente nessa reta final da live? Na realidade, eu agora só quero agradecer, né? Mais uma vez, 1h30 de participação constante, isso é muito importante, isso mostra a maturidade, né, e a participação de todos os nossos associados. Dizer a vocês que a gente está tentando trazer cada vez mais novidades. A próxima live será com o Vilmário, mais um convidado que a gente está aguardando o retorno. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a história da optometria, sempre com a participação do Dr. Fábio, até para que possa estar tirando todas as dúvidas, né? Vão sempre surgir dúvidas durante a semana, a quinzena, dependendo do dia que a gente vai estar colocando aqui a nova live. E agradecer mais uma vez pela confiança e dizer que nós estamos sempre determinados a dar o nosso melhor, e é isso que a gente está fazendo na medida do possível. Obrigada a todos, Alexandre, pela participação, Carinho, Maurício, muito obrigado. Dr. Fábio, você, Jaziel, a equipe CBO que está aí, Peter, o Everton e toda a equipe que eu sei que está pelos bastidores, sempre trabalhando, nos fortalecendo para que a live seja mais um sucesso. Eu que agradeço a chance de conversar com o pessoal mais uma vez. A gente tem tido o privilégio de receber só gente importante aqui nos nossos bate-papos, né? Muita gente colaborando para a construção de um ambiente favorável na defesa da optometria. O Peter vai disponibilizar para a gente aqui agora, vai apresentar para a gente a lista de parlamentares. Peter, por favor. Jaziel, só... Pode falar, Maurício. A gente continua conversando. Só para agradecer a participação e desejar a todos uma boa noite, dizer que esses momentos é muito enriquecedor, certo? Agradecer aí de coração por ter contribuído com essa live, por ter exposto o caminho que estamos trilhando daqui para frente, e, enfim, que todos fiquem na companhia de Deus. O Maurício que deve estar exausto, porque vereador em campanha, como diz o deputado José de Arimaté, do Republicanos aqui da Bahia, gasta uma sandália daquelas, porque o cara tem que caminhar muito.
E aí, mesmo... Eu estou até pedindo doação, eu estou pedindo doação de sapato. Que deve ter comida de buchada já, hein? Muitos cafezinhos. Cafezinho. E o pior, olha, eu queria fazer a oferta de tudo. Eu queria fazer um testemunho aqui. O Maurício agora é pré-candidato, porque candidato é depois, no dia 27. Isso, exatamente, Alexandre. O Maurício é um amigo especial e um lutador como poucos, e merece todo o sucesso do mundo, tanto profissionalmente, ou agora na área pública. Maurício, sucesso, que Deus te abençoe aí, que a população de Jericoacoara possa te colocar no local que você merece aí, representando essas pessoas dessa comunidade. E, em especial, o estado do Ceará, para quem não acompanha, o Maurício é um dos caras que mais viajou no país, e algumas vezes com o dinheiro do bolso dele. Né? Na maioria das vezes, né? Nós também. Eu acho que a maioria. A maioria. Então, parabéns ao estado do Ceará por ter pessoas tão comprometidas. E parabéns, amigo Maurício. Que Deus dê todo sucesso e que você vai sair vitorioso aí e vai ajudar toda essa população. Obrigado, Alexandre. Viu? Obrigado às suas palavras, me deixa feliz e me dá força também para que siga em frente esse projeto. Então, só tenho a agradecer. Perfeito. Muito obrigado por você, Maurício, pela participação, Alexandre, Dr. Fábio. Os filiados CBO, entrem no site cbo.org.br, acessem a área do filiado, acompanhem os documentos que a gente tem disponibilizado, conheçam esse importante instrumento de defesa do exercício da profissão, que é o site CBO, que tem muito conteúdo importante. Aproveita, assiste o material que a gente tem colocado lá de educação, de informação. Então, as coisas acontecem quando vocês participam, se aproximem do processo político, que é muito importante. Muito obrigado a todos pela participação. Logo estaremos juntos em mais uma live de CBO. Eriolanda, por favor. Jazé, eu só ia perguntar se o Peter estava colocando ali o documento, estava compartilhando, ou não vai compartilhar mais o documento da frente? Acredito que ali ficaria só para visualização, né? Acho que dá para compartilhar, dá. Ótimo. É só para que então, essa é a lista dos deputados, né? Uhum. Exatamente. E esse documento está separado por estado, dentro da área do filiado, não é isso? Exato. Essa lista que a gente tem aí é do estado aqui da Bahia, né? E legal. o documento de adesão também, tá? Então, ele imprime o documento de adesão, leva para o seu parlamentar e pede para que ele possa estar assinando esse documento e aí encaminha para a gente. E aí, nesse caso, nós vamos encaminhar para a Mônica, que é assessora do deputado Haroldo. E ela vai protocolar. Existe todo um trâmite, né? Então, ela tem que protocolar para que faça parte da frente parlamentar. Então, legal. Você tem acesso aí na área do filiado a esse documento, separado por estado. Pode trazer outros políticos que ainda não estão, outros parlamentares que ainda não estão na frente parlamentar a serem membros e fortalecer a sua profissão de forma muito direta. É assim que a gente constrói uma optometria mais forte. A equipe CBO tem trabalhado demais. Eu gostaria de agradecer a quem tem nos dado suporte aqui, a todos os membros da equipe, né? O Peter está conosco aqui até essa hora, a Nath está nos dando orientação, né? O Everton, toda a equipe, né? O pessoal que trabalha conosco até tarde, sempre que necessário. Então, o CBO tem trabalhado forte para ter uma optometria cada vez mais, ou exercida de forma mais tranquila no nosso país. Muito obrigado a todos. Até mais. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado pela participação. Boa noite a todos. Foi um prazer. Tchau. Em 1995, nasce em Brasília a Associação Brasileira de Profissionais da Óptica e da Optometria,
antiga ABPOO. Em 1997, surge o Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, CBOO. Estruturar um CBOO forte, respeitado e representativo não foi um processo fácil. Enfrentamos dificuldades para construirmos os primeiros passos institucionais. Passamos por anos de debilidade financeira, instabilidades, fragmentação e intensos lobbies de oposição. Para superar as adversidades, criamos e aplicamos soluções. Um modelo de gestão que ampliou o alcance do CBOO. Padronizamos. Inovamos com ações inteligentes e articuladas que permitiram mais credibilidade, saúde financeira e representatividade. O CBOO é hoje admirado e desejado. Uma referência nacional e internacional de representação da óptica e da optometria, fruto da ética, dedicação, competência e da articulação política e social. Somamos vitórias que marcam nossa história e do Brasil. Os avanços institucionais não param. Agregamos inovação e tecnologia para melhor atender os nossos filiados. Digitalização de toda a documentação do CBOO, automatizando o fluxo de trabalho com celeridade. Abolimos papel, desburocratizamos, aumentamos a produtividade e a eficiência. A CIA CBOO, um marco em nossa história. Certificada, padronizada e respeitada em todo o país, identifica nosso filiado e fortalece a representação, emitida e validada em minutos. Disponibilizamos também a versão digital, acessada de qualquer lugar e a qualquer momento, na área exclusiva do associado em nosso site. Para melhor e mais segura defesa profissional, desenvolvemos o OptoJus, plataforma jurídica online com todas as decisões, pareceres, normativas, traduções, projetos e legislações que envolvem a óptica e a optometria, disponível para os associados. Por falar em defesa profissional e segurança jurídica, a ADPF, ajuizada pelo CBOO no Supremo Tribunal Federal, é uma das nossas frentes de ação. Nossa assessoria jurídica está em constante atuação. Sabemos que a educação é transformadora, por isso ampliamos nosso projeto educacional com o CBOO Educa, plataforma online de educação à distância. Em atenção aos dados estatísticos, criamos o OptoCenso, ferramenta online que coleta informações sobre a saúde visual e ocular da população a partir do atendimento do optometrista. De olho na política, desde 2018, está disponível o formulário político do CBOO para registro de apoiadores. Para ampliar e melhorar o atendimento, adquirimos a ferramenta WhatsApp Saque, que permite setorizar, atender e registrar protocolos para acompanhamento das demandas e monitoramento de qualidade do atendimento. Contamos com uma equipe de profissionais capacitados na área de TI, marketing, comunicação, administração e direito, que colaboram para otimizar nossa gestão. Dia a dia, construímos uma articulada atuação política do CBOO. Recentemente foi constituída a Frente Parlamentar da Optometria, com mais de 200 deputados signatários, que levam a vez e a voz da optometria no Congresso Nacional. Um trabalho incansável da nossa diretoria, que trabalha o futuro no presente, sempre em defesa e luta pela óptica e optometria brasileira, pela sociedade e pelo Brasil. Impossível? Nós não conhecemos essa palavra. Somos experiência, ação e resultados.